Oi, gente. Hoje eu vou dar os princípios básicos assim de como utilizar o Photoshop para você fazer seus posts no Instagram. Mas eu vou explicar de uma forma bem básica para quem não conhece nada, para quem está começando, para que é, você possa fazer. Hoje em dia não é mais tão usual, não é mais tão prático. Tem aplicativo para celular que faz isso, mas se você quiser dar uma personalidade, dar um diferencial, trazer um diferencial nas suas postagens, é uma boa usar o Photoshop. Eu já suponho que você já instalou o Photoshop, já está usando a sua licença e tudo mais. Basta você procurar na internet. E a primeira coisa que você vai fazer ao abrir o Photoshop não vai ser essa tela, é um exemplo simples. Mas quando você criar um arquivo, quando você abrir um arquivo, um projeto, entre aspas, uma imagem, uma pintura, é, você não vai. Você cria um novo projeto e aqui você vai definir algumas características. Você vai definir um nome para o seu arquivo, você vai definir a proporção, a largura e a altura da sua imagem. Usualmente para imagem web a gente deixa em pixel, porque é o padrão usado. Então, uma imagem do Instagram, por exemplo, um post do Instagram, alguma coisa do tipo, por padrão ele tem a dimensão quadrada de 1080 por 1080. As cores, o modo de cores você deixa 16 bits e não mexe mais nada. Você cria a sua imagem e perfeito, ela já está, entre aspas, no formato que vai estar lá na sua imagem. É importante ressaltar também, aqui eu dei 2 cliques só para ele destravar uma coisa que é chamado camada. Mas antes disso, tudo que você quiser que apareça na sua foto, ou seja, no resultado final, você tem que deixar entre, ou melhor, dentro desse quadrado, dentro dessa área. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o conceito de camada. O que é uma camada? Uma camada é como se fosse uma folha de papel onde você adiciona coisas a elas. Ou seja, você escreve algum texto, você desenha com lápis, você desenha com pincel, você coloca uma imagem. Então, uma camada é o elemento mais fundamental de uma imagem no Photoshop. Aqui eu posso ativar e desativar minha imagem. Aqui é uma camada que não tem. Mas, por exemplo, já vindo nessa parte aqui de ferramentas, como eu estou mexendo com a camada, eu posso, por exemplo, colorir ela, que eu uso a minha ferramenta de lata de tinta. E eu clicando sobre ela, eu alterei a cor dela. Eu posso deixar duas cores presetadas para facilidade, ou seja, cores padrões que quando eu aplicar alguma ferramenta, algum procedimento, ele vai aplicar imediatamente. Aqui eu deixei setado, padronizado, o preto e o branco. Por padrão ele vem o preto e o branco. Mas você pode selecionar outras cores, por exemplo. Mas você pode, por exemplo, criar figura geométrica. Você clicando aqui com o, o botão direito, botão esquerdo, perdão, você vai utilizar a configuração que já está definida aqui, no símbolozinho, por exemplo. Agora, entre essas ferramentas existem variações dela, que você vai usar o botão direito para mudar. Ou seja, eu posso criar um retângulo arredondado, um elipse, um polígono, uma linha, uma forma personalizada, que é uma forma abstrata qualquer. Então, eu quero criar um retângulo, por exemplo. Quando eu apertar em criar retângulo, ele vai ficar com o marcador como se fosse uma mira, ou seja, onde eu delimito o ponto inicial até o ponto final, né? Onde eu começo a desenhar meu retângulo. Antes de desenhar meu retângulo, você atente aqui para a parte de cima, que aqui são algumas configurações básicas da sua forma, da sua figura. Ou seja, o preenchimento dela. Eu vou trocar o meu preenchimento aqui. Aqui é um seletor de cores, tá? Meio que um gradiente, onde você pode usar e abusar de toda a paleta de cores, né? Indo do vermelho, de ponta a ponta, né? Do mais vermelho até o mais alaranjado.
Eu vou escolher uma cor qualquer aqui. Eu posso usar o traçado, se eu quiser. Eu posso definir uma borda, que é o traçado nesse caso. E para eu criar, é simplesmente clicar e arrastar. Que ele vai criando, e no momento que ele vai criando, ele vai me dando as definições de largura e altura. Dessa forma, somente com o mouse clicando e arrastando, eu estou criando uma figura sem proporção alguma. Ele não está respeitando nenhuma proporção. Criei minha figura e você vê que ele cria uma nova camada. Então aqui o conceito de camada é justamente a ideia de folhas, ou seja, de elementos um em cima do outro. Como esse elemento está em cima desse, ele aparece na frente. Mas se eu quiser que ele apareça por trás, por exemplo, eu não sei, uma ideia qualquer, basta eu arrastar para baixo e ele vai lá para baixo, ele some lá embaixo. A gente volta para cima, ele volta para cima. Por exemplo, se eu quiser criar uma figura com proporção, ou seja, onde os lados são compatíveis, ou por exemplo um quadrado, ou eu queira criar um círculo perfeito ao invés de uma elipse e tudo mais, o que é que eu vou fazer? No momento, antes de clicar na minha área, na minha região, eu seguro a tecla Shift e seguro e faço o mesmo movimento como se eu fosse criar. Como eu estou criando um retângulo e eu quero que as proporções sejam preservadas, você vai ver que ele está criando um quadrado para mim, literalmente. Então, não muito foi alterado. Criou um quadrado para mim. Eu tenho uma outra ferramenta também, que é bastante útil, que é a chamada de ferramenta de texto. Onde eu digito o texto aqui, ele vai carregar as fontes compatíveis com o meu texto. Vou colocar Arial. E basta eu clicar em cima da região e digitar. Aqui não dá para ver muito bem, mas foi criado um texto sim. A gente pode clicar nele e aumentar ele aqui em cima, na parte de cima. E, por exemplo, eu boto 50%. Por exemplo, criei. Então, uma outra coisa que você tem que se atentar, quando está assim com esse quadriculado embaixo, quer dizer o quê? O Photoshop entende que não há um fundo, ou seja, tudo o que está aqui, entre aspas, é transparente. Ou seja, por exemplo, se você for criar uma imagem em formato .png, na extensão PNG, tudo isso aqui vai ficar transparente. Isso é muito comum em logos, quando você vai usar que o fundo tem que ser transparente, porque você vai usar em outra imagem e tudo mais. Eu ativo de novo minha camada, você vai ver que agora não dá para ver minha imagem, porque está da mesma cor que o fundo. Então eu seleciono a parte que eu quero alterar, bem estilo no Word mesmo, no editor de texto, e eu mudo minha imagem, a cor dela. E vê que já mudou, perfeito. Eu posso mudar de texto a fonte, o estilo de fonte. O Photoshop ele ajuda um pouco, porque ele já dá uma pré-visualização de como é a fonte. Você pode definir características básicas do texto, espaçamento entre linhas, espaçamento entre letras da mesma linha. Você pode definir a altura do texto. Mas existe um atalho interessante que é o Ctrl T, que quando você aplica um texto, você também pode redimensionar. Eu posso deixar bem grande, bem pequeno. Eu posso, por exemplo, girar, vindo numa quina, eu posso girar o meu texto sem nenhuma dificuldade. Se eu apertar o Shift aqui, o que é que ele vai acontecer? Ele vai me dar ângulos perfeitos, entre aspas. Aqui ele está somando, a cada vez que eu arrasto o mouse, ele está somando de 15 em 15. Mas eu também posso redimensionar. Já com um elemento ainda selecionado na função de redimensionar, se eu apertar o Ctrl, eu posso mudar a perspectiva da imagem, do texto, da figura. Então, deixando assim dessa forma, quando eu apertar Enter, ele mudou meu texto. Eu ainda posso editá-lo, tá? Estou com a máquina um pouco mais lenta, mas por isso fica piscando. Mas a edição é feita do mesmo jeito, tá? Não vai deixar de ser feito. Que mais que eu posso falar?
Então a gente já viu basicamente as principais ferramentas que você vai utilizar quando for editar uma imagem, porque geralmente você vai mexer no Photoshop, você vai mexer com modelos. Então, uma outra coisa que você pode aplicar à sua imagem, ao seu texto, são padrões, ou seja, alguma coisa, estilos. Você, digamos assim, você pode estilizar o seu elemento, a sua camada. Então, existem algumas opções aqui. Eu não sei, depende muito da imagem, do contexto, da intenção. Hoje a gente usa imagens muito mais flats, ou seja, muito mais simples, esticadas, sem sombreamento, sem muita coisa. Mas aqui existe. Você pode, por exemplo, você vem sobre a sua camada, clica 2 vezes nela e vai abrir essa janela. Você pode adicionar uma sombra projetada no seu texto. Você clicando aqui, quando ele fica selecionado, quando fica azulzinho, você pode definir mais coisas para a sua imagem. Então você pode brincar à vontade aqui. Você pode aplicar efeito degradê, ou seja, uma imagem, um intervalo de cores, ou seja, eu quero desse vermelho até esse vermelho aqui, ou um azul. Então ele vai aplicar, tudo isso ele vai fazendo conforme você desejar. Aqui é de onde parte o meu efeito, o intervalo de cores, né, de um ponto ao outro. E, ok, basicamente introduzindo da maneira mais básica possível que eu possa, Photoshop é isso. Você vai lidar com camadas, muitas vezes são muitas camadas, por exemplo, puxei para cima, ele sobrepõe porque ele está entendendo que você quer que apareça primeiro, ou seja, tudo que está em cima sobrepõe o que está embaixo. Você pode criar, para organizar isso aqui, imagine que você tem infinitas camadas, entre aspas, você pode criar, entre aspas, um pacote, uma pasta, um grupo, como o software chama. Então você pode agrupar camadas que façam sentido ao seu contexto, à sua imagem, em um único ponto. Ou seja, aqui eu isolei de camadas e eu posso dar um nome nela. Clicando 2 vezes, eu boto texto e quadrado, por exemplo. E aqui eu posso, por exemplo, ocultar a visualização dela. Eu também posso aplicar estilos a essa camada, ou seja, clicando 2 vezes ele vai me abrir essa janela também, para que eu possa aplicar toda aquela coisa de degradê e tudo mais. Você vai ver que ele vai aplicando e ele identifica que tudo isso deve ser aplicado a esse grupo. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar como editar isso, como aplicar isso, como interpretar um modelo mais simples, um modelo que já é utilizado, que eu já utilizo no perfil que eu administro. E aqui é a imagem mais simples de todas, mas já dá uma noção de como você pode usar o Photoshop para dar uma cara diferente às suas imagens.